Boa tarde, verdade. Não é o resultado que a gente queria, não era a atuação que a gente queria, e eu não sou um cara de ficar arrumando desculpa, né, mas a gente tem que falar que o campo é ruim, ele é ruim, mas ele é ruim para os dois times, então não vou colocar a culpa do lado. A atuação baixa, principalmente no primeiro tempo, nosso time apático, não competiu, não teve criatividade. Primeiro tempo a gente conseguiu chegar só uma vez com qualidade, quando a gente circulou, porque a gente trabalhou o quê? Pular bastante essa bola para tentar envolver, balançar a equipe do Força, para eles desgastar e a gente conseguir entrar pelos lados. A gente conseguiu só uma vez, que o Romário entrou por dentro e o Ávila saiu numa situação boa de cruzamento aqui. Fora isso, um time apático no primeiro tempo, no segundo não teve jogo, né? A gente viu. E, cara, eu não vou criticar o adversário porque eles estavam ganhando, né? Eu já tinha do lado, eu já trabalhei em clubes menores como atleta e eles fizeram o jogo que eles tinham que fazer. E é errado eles fazerem isso? Bom, daí não é o que tem que julgar. É errado os nossos jogadores cair na pilha, brigar com os atletas do adversário, brigar com a arbitragem. Não adianta, a gente tem que tentar jogar. E o pouco que tentou jogar e que deu pra jogar, aí criar algumas situações, principalmente quando o Alisson veio para dentro ali, apesar o pessoal pode achar que mas o Alisson está muito recuado, mas se os nossos volantes não estavam conseguindo circular a bola, o Alisson ao menos estava conseguindo fazer essa bola circular, né? A gente conseguiu empate, a gente poderia ter empatado, ter virado o jogo, ter feito mais gols, apesar de não ter tido chance, a gente teve até volume, mas a se lamentar a atuação de hoje, como eu falo para os atletas ali, né? Internamente eu cobro eles, mas a responsabilidade é minha, a gente tem que evoluir, até porque nós vamos ter agora 2 jogos fora de casa, onde a qualidade do gramado não é boa, é inferior à qualidade desse gramado aqui, e a gente tem que superar, porque como eu disse, o gramado é ruim para os dois lados. Quanto às trocas, a gente se faz necessário porque, por exemplo, ontem, né, geralmente no momento normal do ano da competição, o último dia é só de ajustes. Muitas vezes eu faço um trabalho recreativo e ontem a gente não fez esse trabalho recreativo, ontem a gente fez um trabalho tático, porque a gente está no meio de uma pré-temporada, a gente considera que a gente ainda está na pré-temporada, precisa aprimorar muitas coisas e também a questão física. Então eu precisava fazer essas trocas porque, olha o que aconteceu com o Valfrido, a gente não quer que aconteçam as lesões que tanto afetou o ABC no ano passado. Então a gente está tentando, de certa forma, dar oportunidade para os atletas que eles precisam, né? Mas também cobrei, porque às vezes o atleta quando não joga reclama, né, que não tem oportunidade, e quando tem, às vezes não aproveita. Não estou dizendo que os atletas que entraram não aproveitaram. Vou dar o exemplo do Bebeto, que aproveitou muito bem, na minha opinião, fez talvez um dos jogadores mais regulares da nossa equipe hoje. Então, assim, as trocas foram mais em questão desses desgastes, nós evitar ter lesões agora e vou adiantar, o próximo jogo agora vai ter troca de novo. Eu sei que eu preciso do resultado, mas eu também não posso perder mais atleta. Ô, Rafael, jogo de Mossoró, né? São 2 jogos em sequência, contra Baraunas e Potiguar, consequentemente. O ABC deve encontrar as mesmas dificuldades que encontrou aqui hoje. Questão de gramado, questão até mesmo de clima. O clima hoje, de alguma forma, afetou para que o ABC não conseguisse apresentar um bom futebol? Não, mas eu perguntei agora, estava conversando com os atletas, com a comissão, eu ainda falei, e agora? O que eu falo para a imprensa? O que eu falo para a torcida? Porque vocês precisam ter as respostas e o torcedor também. Vou falar do clima. Até te faço, com todo respeito, mas eu te faço a pergunta: quem tu acha que é mais condicionado fisicamente? O ABC ou o Força? É o ABC, isso eu garanto para vocês. Tecnicamente eu não vou dar minha opinião, porque você sabe a minha opinião. Agora, fisicamente, a gente é melhor. A gente teve uma atuação pré-temporada foi boa, o clube dá uma condição muito boa, os jogadores todos suplementados. Então, assim, se tava calor, tava, mas tava para as duas equipes e nós tinha que sofrer menos. Porque fisicamente, a gente é melhor que a equipe deles. Então, assim, a gente vai ter mais um jogo agora, 2 jogos, né? Mas tem que pensar no de quarta-feira. A gente vai ter que, de novo, rodar o elenco, porque a gente tem uma competição. O estadual também é importante, mas eu acredito que com os atletas, mesmo que eu rodei hoje, a gente tinha condição de vencer o jogo. Eu poderia ter trocado os 11. De verdade, eu poderia ter trocado os 11 e a gente tinha a obrigação de vencer o jogo. Então na quarta-feira eu vou ter que rodar de novo, independente de quem entrar, se tá no ABC, não vou ficar falando muito individualmente, mas e aí? O Bebeto tem 17 anos, fez uma boa partida. Então por que os outros não podem também fazer, né? Então assim, quarta-feira vai ter mais trocas, a gente precisa, porque a gente tem muitas competições e eu não posso perder atleta machucado. Rafael, eu queria falar com você a respeito de 2 alterações para tentar explicar também para o torcedor. Primeiro, a saída do Samuel mais uma vez no intervalo e o torcedor também estranha, por exemplo, o time perdendo por 1-0, você tirou o Parraguês no centroavante para a entrada do Henderson, que é um volante. O que você queria com essas alterações? Bom, a do Parraguês foi uma situação que a gente torce que não seja
lesão, né? Mas ele pediu a saída. Parragués, ele sentiu, acho que a posterior, não sei, não conversei ainda com o departamento médico, mas ele sentiu a entrada do Henderson, por quê? Lembra que quando no jogo contra o Iguatu, o que a gente perdeu no jogo? O meio campo, né? Contra o Iguatu. A gente perdeu o meio campo, que a gente ficou lá com o Parragués e com o Daniel. Então, nesse momento, como o Daniel é um jogador que faz a meia e 9, a gente pensou em botar o Parragués pra frente pra gente não perder o meio campo. Porque era um jogo de muita primeira bola e segunda bola. Então, assim, até estrear, saiu o centroavante, entrou o volante. Mas depois que entrou o Henderson, a gente começou a ganhar a primeira bola e segunda bola, porque a gente povoou mais o meio de campo. Questão do Samuel, vocês têm que entender o que o jogador pode entregar. Eu não vou vir aqui falar o que ele pode, o que ele está entregando e o que ele não está entregando. Só que tem algumas situações que ele não está conseguindo entregar determinados movimentos que eu quero que ele faça, né? É um jogador que toca muito na bola, sim, mas ele precisa dar um passe mais vertical, passe mais para frente. Está jogando muito lateralmente, mas isso a gente trata sempre internamente. A gente conversa com o atleta, mostra vídeo, né? Precisa evoluir, mas a gente sabe que é um menino ainda. Jogou pouco no ano passado, mas não por que saiu. Saiu porque o jogo se desenhou, entrou um jogador que pisa mais na área adversária, o Amaral é um jogador que pisa mais, né? Então por isso que eu optei em permanecer com o Amaral e saiu o Samuel. Rafael, Torrentão de Natal. A partir de hoje você vê essa mudança. Você virar de parâmetro a próxima partida para fazer rotatividade, parará na próxima ou continuará com o Potiguar? A gente não sabe ainda. De verdade, a nossa programação era o quê? Era rodar o elenco. Hoje foram 6 trocas. 6 trocas, né? E a gente pretendia no próximo fazer mais 5. Né? Para tentar equilibrar isso, por exemplo, o Yuri que jogou hoje, o Romário que jogou hoje, os 2 volantes e tinha o Diego Jardel. A nossa programação era de no próximo jogo, esse jogador, estou adiantando para vocês, mas o resultado não veio. E a gente é cobrado, mesmo que a gente tem que ter cuidado com as lesões, mesmo que a gente tem que cuidar em não perder atleta, o resultado não veio. A gente não perdeu, mas para mim é inadmissível a gente não ter ganho esse jogo aqui hoje. Aí, com todo respeito, né, aos profissionais que estão do outro lado, mas agora a gente vai ter que repensar. E a gente não tem como dar uma resposta hoje, porque cada atleta tem um tipo de recuperação, né? Então na segunda-feira, quando eles se reapresentam, a gente vai conversar com eles, ver quem vai estar em melhores condições e pensar na melhor equipe para quarta-feira. Aqui de minha parte, né? Essa questão da falta da criação, né? Hoje a ABC teve volume, mas não conseguiu criar tantas situações de gol. Você acha que isso é uma situação que dá para se resolver nesse momento com o que você tem em mãos, ou o ABC ainda vai precisar ir no mercado, contratar jogadores, até para ter alternativas, né, ao Diego Jardel, ao próprio Samuel também? Eu poderia muito bem te responder que precisa contratar, porque senão eu estaria arrumando uma desculpa, né? Mas enquanto tem esse elenco aqui, eu tenho que me virar com o que tem aqui. Seja com o Jardel, seja com o Samuel, seja com o Henderson, seja com o Oziel, eu tenho que me virar com o que tem aqui. Mas para deixar bem claro, o ABC está de olho no mercado, a gente está diariamente, a gente vive o clube ali manhã, tarde, noite, trabalhando junto com o segurado, junto com o Bira, com a direção. A gente tem um grupo reduzido, né? Eu sempre disse assim, os atletas da base, quando sobem, eles não podem, a gente não pode esperar que eles sejam uma solução. Né? Eles têm que ser atletas que venham para agregar. Só que também não adianta contratar por contratar, e o mercado está muito difícil. A gente conversa aí com profissionais de outros clubes, time de Série A, time de Série B, e está muito difícil. E assim, os poucos jogadores que hoje, a gente tem que lembrar que a gente está em início de temporada, né? Algum jogador que hoje não está empregado é porque... Será que se algum jogador empregado hoje, que não esteja empregado, serve para o ABC? Na minha opinião, não. Eu não vou trazer por trazer, prefiro dar oportunidade para os meninos, né, ver se eles vão ganhar essa casca, que alguns estão ganhando, mas assim, deixar bem claro que o ABC vai contratar.